Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 12. Conselhos da sabedoria. Meus irmãos, o livro de Provérbios é uma bênção para as nossas vidas, né? Tem muitos conselhos práticos, muitas instruções práticas do Senhor para nós. E aqui nesse capítulo 3, versículos de 1 a 12, foi o texto que Deus nos orientou a meditar com os irmãos aqui nesta noite, neste culto de doutrina. Então fique aí com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer um sermão expositivo, meditando versículo por versículo desse texto bíblico que foi lido hoje na leitura oficial. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, foi a mesma que o pastor Elomar leu na leitura. Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Meus irmãos, é um privilégio para nós nos relacionar com Deus nessa relação paternal de pai e filhos. Nós não somos apenas servos de Deus ou escravos de Deus, nós somos muito mais do que isso, nós somos filhos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é um privilégio. E esse privilégio também, ele traz consigo várias responsabilidades. Porque ser filho não tem só privilégio, tem responsabilidades. E uma das responsabilidades, irmãos, é a obediência. Aliás, como diziam os antigos, o alfabeto do crente só tem 4 letras. Aí diz que é O, B, D, C. Pronto, 4 letras o alfabeto do crente. Obedecer, obedecer. E nesse texto que a gente está lendo, o conselho para nós é que nós não devemos esquecer da lei do Senhor, mas guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E Jesus, irmãos, ele enfatizou bastante isso. Isso é muito importante. Estamos vivendo numa época de um cristianismo líquido, de um cristianismo assim, sem muita substância, um cristianismo deturpado e falsificado e adaptado à pós-modernidade, onde muita gente não quer ter compromisso com Deus. Acha que ser crente é só... Não, ser crente é louvar a Deus, sentir aquele arrepio, sentir aquela coisa boa, sentir aquela coisa gostosa e tal. A gente vai para o culto, é tão bom estar ali naquele culto, naquele templo, é tão bom estar perto dos irmãos. Pensa no negócio, eu chego, me emociono, eu choro com aqueles louvores, com aqueles hinos. E tem gente que acha que ser crente é só isso. Ser cristão é só isso. Não, se eu sinto assim aquele arrepio, se eu sinto aquela emoção boa, então isso significa que eu sou crente. E além disso, eu ainda trabalho na igreja, eu tenho um cargo na igreja, eu prego, eu toco, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou recepcionista. Aliás, está até difícil de ter recepcionista, viu? Quantos obreiros estão ali na porta hoje ajudando o irmão Luiz? Nós precisamos de pelo menos 2 pessoas ali, todo culto, né? Então, irmãos, ser crente não é só você sentir uma boa emoção. Ser crente não é apenas você chorar quando você ouve um hino. Não é só você ter um cargo ou fazer algo na igreja, trabalhar para Jesus, ser um ativista da obra de Deus. Mas ser crente é ter relação pessoal com Deus, é ter relação de filiação de pai e filhos, e isso implica também a obediência. E nessa parte da obediência, muita gente quer distância. Não, eu quero ser crente porque ser crente é bom demais em muitas coisas, mas esse negócio de obedecer, esse negócio de obediência, aí já está pedindo demais, aí já é demais. Mas, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele implica em obediência.
Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas aquele que tem a fé verdadeira, ele pratica as boas obras como consequência da sua fé. João 14:15, Jesus falou: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos de Deus é uma prova de que nós amamos a Deus. Não adianta só falar e não obedecer. Então, quando obedecemos a Deus, nós estamos provando que amamos a Deus. Versículo 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus deixa muito claro, João 14:21, que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Versículos 23 e 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, faz parte, a obediência faz parte da essência do cristão. Não existe cristianismo verdadeiro sem obediência aos mandamentos de Deus, sem obediência à vontade de Deus. Um filho, irmãos, que não obedece o seu pai, um filho que não obedece a sua mãe, ele está dizendo que não é mais filho do seu pai, que não é mais filho da sua mãe. Apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 3 a 6, ele diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A gente sabe se conhece a Deus se a gente obedecer aos mandamentos de Deus. Interessante, irmãos, eu acho que muitos de vocês aqui também devem ter tido a mesma experiência. Antes de ser crente, eu achava muito difícil obedecer aos mandamentos de Deus. Eu achava que era impossível obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu achava muito pesado, não tinha condição. Mas, irmãos, quando Jesus entrou na minha vida, transformou a minha vida, me fez nova criatura, eu comecei a perceber, irmãos, que Deus, ele nos dá graça, nos capacita a obedecermos aos mandamentos dele. Eu comecei a perceber que a verdadeira fé vai trabalhando na nossa vida e vai tendo uma mudança de natureza e a gente vai tendo mais facilidade para obedecer aos mandamentos de Deus. Então, João disse que uma prova objetiva para saber se nós conhecemos a Deus é se nós obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não tem como a gente fugir desta verdade da palavra de Deus. Nós, como crentes, como filhos de Deus, temos essa consequência natural, essa predisposição para obedecermos a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso não significa legalismo, isso significa, irmãos, obras como consequência da fé. E ele diz, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Doutrina, irmãos, é coisa de crente. Doutrina não é coisa de velho não, viu, jovens? Doutrina não é coisa de velho não, nem de velha não. Doutrina é coisa de crente, de crente de todas as idades, de todos nós. Pois eles, versículo 2, Provérbios 3:2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Eles o que, irmãos? Os mandamentos. Eles, os mandamentos da lei do Senhor. Só temos a ganhar quando obedecemos a Deus. Ninguém perde, irmãos, por obedecer a Deus.
A gente precisa entender que os mandamentos de Deus, irmãos, não é uma espécie de carga, de cangaia, de jugo, né, que Deus coloca no nosso ombro para castigar a gente, para poder maltratar a gente. Olha, o Birajara é tão ruim que eu vou assim, descontar nele. Olha. Eu vou botar aqui uns mandamentos aqui, um jugo assim no pescoço dele para ele sofrer. Tem gente que acha que os mandamentos de Deus é para isso, irmãos, mas não é. Os mandamentos de Deus para nós são prova de amor de Deus por nós, porque Ele quer o melhor para nós. Foi Ele quem nos fez. E o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada, né, a gente tem que obedecer o manual para funcionar bem. Então, só temos a ganhar quando obedecemos a Deus. O caminho do justo é um caminho de prosperidade em todos os sentidos. Crente, irmãos, obediente à palavra de Deus, é crente abençoado. Deus abençoa a entrada, Deus abençoa a saída. Tem muita gente, irmãos, com a vida arrebentada hoje em dia por causa de desobediência. Desobedeceu a Deus na hora de escolher um rapaz para casar. Desobedeceu a Deus na hora de escolher uma moça para casar. Desobedeceu a Deus quando decidiu ir para o mundo. Desobedeceu a Deus quando decidiu seguir os seus próprios caminhos e não seguir os caminhos de Deus. Desobedeceu a Deus quando não honrou o pai e a mãe, quando desprezou as orientações do pai e da mãe. Tem muita gente, irmãos, que está pagando preço altíssimo, elevados, por causa de desobediência. E nós, irmãos, não perdemos nada quando obedecemos a Deus. Às vezes, no primeiro momento, parece até que é ruim. Mas você vai fazer assim, por que você não faz desse outro jeito? Todo mundo está fazendo, todo mundo está indo lá, todo mundo faz isso, todo mundo diz isso. Por que você quer ser diferente? Irmãos, vale a pena ser diferente. Nós não perdemos nada em obedecer a Deus. Salmo 1, versículo 3, diz que o crente que teme ao Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham nem caem. Quem obedece a Deus, as folhas nem murcham nem caem. É um caminho, irmãos, de prosperidade. Não é dar 2 passos para frente e 4 para trás, não. Ele pode até nem viver correndo, pode até ir só num ritmo ali, mas sempre progredindo. Então é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham nem caem, mas e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então é isso que Deus promete para aqueles que obedecem a sua palavra: prosperidade, prolongarão seus anos de vida. Um filho, irmão, seja que idade for, não importa se seja adolescente, jovem, já pessoas de idade, não sei quem é a pessoa de mais idade aqui, que está aqui, que ainda tem pai e tem mãe. Tem que honrar pai e mãe. Não, que eu já sou avô, não sei o quê. Não, mas você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Irmãos, filho que não honra pai e a mãe é amaldiçoado. Mas pastor, misericórdia, é amaldiçoado mesmo. É maldito. É sério, irmãos. Então, quem obedece ao pai e à mãe, quem obedece a Deus, inclusive a Bíblia diz que obedecer e honrar pai e mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Então, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Glórias ao nome de Jesus. Provérbios, capítulo 3, versículo 3 da nossa leitura oficial. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então, o que, irmãos, que a gente deve prender ao redor do nosso pescoço? Aqui não está falando de uma gargantilha, de uma corrente, não, viu?
né? E aqui também nem está falando de uma tatuagem no coração, não. Aqui é uma linguagem simbólica para se referir, né, para mostrar para nós que a gente deve amar, que a gente deve ser fiel, né, para que o amor e a fidelidade jamais nos abandonem. Todos nós temos o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Foi Jesus quem disse. Todos os mandamentos se resumem nesses dois. O amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. A gente vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que o amor é a primeira das 9 virtudes do fruto do Espírito. O amor é uma virtude do Espírito e sobre o amor se produz todas as demais virtudes. E o amor, irmãos, ele se manifesta na nossa vida por meio de ações de amabilidade e bondade, que também são 2 virtudes do fruto do Espírito. Quem ama, irmãos, quem produz essa virtude do fruto do Espírito, também é uma pessoa amável. Uma pessoa amável é uma pessoa gentil, é uma pessoa educada, é uma pessoa que respeita os outros, que trata bem as outras pessoas, que trata com delicadeza. Isso é uma das virtudes do fruto do Espírito. Em outra tradução, chama isso de benignidade. É essa capacidade que tem de se relacionar com as pessoas, respeitando o outro, respeitando as outras pessoas, essa predisposição para ser gentil e amoroso com as outras pessoas. Além da amabilidade, também nós demonstramos amor por meio da bondade. A bondade são atos de bondade, que denota amor. É você fazer o bem, né, para o próximo, em qualquer área, seja lá o que for, tudo aquilo que tiver ao seu alcance e você puder fazer o bem para ajudar as outras pessoas. Então, o amor se manifesta na nossa vida por meio de atos de amabilidade e de bondade. E além do amor, tem outra virtude do fruto do Espírito, que nós devemos também produzir, e aqui diz o versículo 3 da leitura oficial, que nós também devemos ter a fidelidade. A fidelidade é a qualidade daquele que é fiel. A fidelidade também é uma virtude do fruto do Espírito. Deus procura, irmãos, crentes fiéis. Por favor, coloque aí na tela, Salmo capítulo... Hoje não tá funcionando não, né? Salmo 101, versículo 4, irmãos. Vamos ler, versículo 6. Quem encontrou, pode ler aí para nos ajudar. Salmo 104, versículo 6. Não, perdão, é 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Quem encontrou, por favor, leia. Os fiéis da terra, para que morem comigo, que andem reto caminho, esse me servirá. Amém? Os meus olhos procurarão quem, irmãos? Os fiéis da terra. Diz aqui na minha tradução: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então Deus procura os fiéis da terra, aqueles que são leais e fiéis a Deus em tudo, porque o amor, o temor a Deus, a consideração a Deus leva, irmãos, leva-nos a sermos fiéis, leva-nos a sermos leais a Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade. E devemos ser fiéis a Deus em tudo. Não é só ser fiel em algumas coisas, mas é ser fiel em tudo, e apesar das circunstâncias. A Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Até a morte aí, irmãos, é no sentido, seja fiel ainda que tenha que morrer.
Seja fiel, mesmo que para isso a sua cabeça role. Mas você tem que ser fiel. Porque às vezes, irmãos, tem situações na nossa vida que é muito fácil ser fiel. Mas tem outras que é difícil. A gente é provado. Você é provado, eu sou provado. Tem momento, tem dia, tem semana, tem época, irmãos, que a tentação é grande, a luta é grande e a gente é provado a sermos infiéis. Nós somos provados a abandonar a fidelidade. Nesse mesmo capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 3, Jesus disse: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Jesus escrevendo à igreja de Pérgamo. Lá em Pérgamo, irmãos, o negócio era carregado, o ambiente era carregado. Olha, onde vocês vivem aí é onde está o trono de Satanás. Contudo, aleluia, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, irmãos, o crente ele não segue o curso deste mundo. O crente não segue os costumes do mundo, as filosofias do mundo, as ideologias mundanas. O crente ele tem que ser fiel, ainda que todo mundo decida ser infiel, mas nós, irmãos, devemos permanecer fiel. Como ele disse, olha, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Até mesmo quando mataram o crente Antipas, mas mesmo assim vocês permaneceram fiel. Pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode vir o problema que for, pode vir o dano que vier, mas eu vou permanecer fiel. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito bom ser crente, mas só vale a pena ser crente se for fiel, porque Deus procura os fiéis da terra e Ele vem arrebatar uma igreja composta de crentes fiéis. Louvado seja o nome de Jesus. Não troque Jesus por nada, não cometa adultério espiritual, mas seja fiel a Deus. Versículo 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quem é fiel, irmãos, é recompensado. Quem é fiel é abençoado por Deus. Deus promete galardão e recompensa para os fiéis. Lá na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, Jesus disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, irmãos, a gente tem que ser fiel a Deus no pouco e no muito, em toda e qualquer situação. Apocalipse 22:12, Jesus disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão, a minha recompensa, o meu presente está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não espere galardão do homem, não espere recompensa do homem, porque o homem, irmãos, é falho. O homem nem sempre vê a sua obra. E às vezes pode ter uns que vê, mas não quer recompensar. Mas Deus, irmãos, não é injusto para esquecer da vossa obra, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 10. Então vale a pena ser fiel, vale a pena ser crente. Mas pastor Fábio, lá na universidade é tão assim, todo mundo é diferente, só eu que sou diferente, eu não vou sofrer bullying não, é tão difícil assim. Meu irmão, seja fiel, mesmo lá na universidade. Mas o povo não vão dizer as coisas comigo, não vão mangar de mim, né? Não vão mangar de mim. Não importa, seja fiel que Deus vai te recompensar. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Confie no Senhor, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A nossa força, irmãos, vem do Senhor. Não devemos depositar a nossa confiança no homem, mas em Deus.
Não devemos depositar a nossa confiança em nós mesmos e nem no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia, no outro homem, que confia no homem. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz a palavra do Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele abraça, irmãos, tudo que é coisa deste século. Ele abraça tudo que é coisa deste mundo. Ele confia na ciência, ele confia no sistema político, ele confia no sistema judiciário, ele confia no sistema eclesiástico, ele confia em tanta coisa, na democracia, que parece até que virou um deus, a tal deusa da democracia. Confia em político tal, em líder tal, em fulano de tal, e se esquece de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando a gente coloca a nossa confiança no homem, a gente se torna maldito. Nós devemos ter o nosso coração no Senhor, esperar no Senhor, porque do Senhor vem a bênção e a vitória. Jeremias capítulo 9, versículo 23, diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Ah, mas eu sou muito capacitado, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz por onde e tal, e eu me garanto, e eu vou, eu faço, eu passo, e eu consigo. Coloque Deus em primeiro lugar. Não confie em você mesmo, porque pode chegar lá e dar um branco assim, dá um branco na hora e você não vai fazer nada. Nós devemos, irmãos, confiar no Senhor, depender do Senhor. Nós, irmãos, que somos crentes em Cristo, conhecemos a verdade, sabemos que tudo vem de Deus. Salmo 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confie nele e ele tudo fará. Faça a sua parte, estude, trabalhe, tome o seu remédio, faça o seu tratamento, procure a medicina, seja prudente, mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, irmãos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Deus, irmãos, se agrada e se alegra de ver crente que depende dEle. Quando a gente, irmãos, não ora a Deus, não busca a Deus, não confia no Senhor para Ele resolver as nossas causas, quando a gente só confia no homem, isso, irmãos, é uma afronta a Deus. Isso é uma demonstração de que não temos fé no Senhor. Então nós, irmãos, precisamos entender sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ah, porque eu vou pregar hoje, eu estudei, eu preparei um estudo, eu preparei um esboço, e eu vou dar uma doutrina hoje, e o negócio hoje vai ser fogo puro, e vai ser um negócio sério, e não sei o que mais lá. Vá pensando nisso que você vai cair do cavalo. Porque se Deus, irmãos, não dá a palavra, não sai nada. É Deus, é o Espírito de Deus quem faz tudo. Nós dependemos do Senhor. Quem não desce, irmãos, os degraus da humilhação, na presença de Deus, buscando de Deus a palavra, não tem nada de Deus para falar para o povo. Vai ficar só enrolando e conversando abobrinha. Mas nós, irmãos, precisamos esperar no Senhor. Versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Devemos reconhecer a Deus. Tudo que você tem hoje, foi Deus quem lhe deu. Tudo que você é hoje, foi Deus que fez isso na sua vida. Ah, porque eu tenho muito relacionamento, eu conheço muita gente, eu sou muito desenrolado, eu tenho um network muito grande e não sei o que mais lá. Por isso que a Bíblia nos orienta, irmãos, a orarmos, a agradecer pelo pão. Mas não foi você que trabalhou, não foi você que conquistou e tal. Mas a gente tem que orar pelo pão, agradecendo a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do
alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, irmãos, que devemos ser gratos a Deus, reconhecer Deus na nossa vida, em todos os nossos caminhos. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor e não a nós mesmos. E não a nós mesmos. Importa que Ele cresça e eu diminua. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas. Com a ajuda de Deus, superaremos os obstáculos que encontrarmos ao trilhar pelo caminho reto e chegaremos ao destino desejado. Nós, irmãos, com a ajuda de Deus, Deus vai tirando os obstáculos, vai removendo os obstáculos. E quando Ele não remove o obstáculo, Ele dá força para a gente pular por cima do obstáculo. Mas a gente vai seguindo em nome de Jesus com a vitória. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, a luz do amanhecer do dia, do raiar do dia. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, irmãos, Ele quer que a nossa vida seja de andar para frente. Não quer que a nossa vida seja como de caranguejo, que vive andando para trás. Então, quem anda no caminho reto, quem reconhece o Senhor, que coloca Deus em primeiro lugar, tem vitória no seu caminhar. Glórias ao nome de Jesus. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Irmãos, é muito feio quando a pessoa é metida, quando a pessoa é jactanciosa, é presunçosa, é vaidosa. Às vezes, quando a gente fala em vaidade, tem gente que acha que vaidade é quando a pessoa é cheia de joia, de pintura, de brinco, não sei o quê. Tem gente que acha que vaidade é isso. Vaidade, irmãos, é autolatria. Vaidade é confiar em si mesmo. Vaidade é adorar o próprio eu. É colocar o eu no lugar de Deus. Isso é vaidade. Então, diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. É muito feio, irmãos, quando o crente fica fazendo propaganda de si mesmo. Porque eu faço, porque eu sei, porque eu prego, porque eu canto, porque eu falo, porque eu fiz, porque eu assim, eu é isso, eu. Que tanto eu é esse? Era interessante, irmão, se a gente gravasse o que é que a gente fala. Deus sabe, né? Deus não precisa gravar porque Ele sabe de tudo, né? Mas, uma vez, irmãos, ouvi uma gravação, faz muitos anos, na época que ainda era aquelas fitinhas cassete. Eu vi uma gravação de uma pregação minha, jovem, novo convertido ainda, e que eu preguei lá em Açu, no Coro de Mocidade. Irmãos, eu falava uma palavra e dizia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falava uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eu repeti tanto aquilo, irmão, quando eu vi, disse, misericórdia. Eu não aguentei ouvir aquilo. Teve um dia que eu fui pregar lá no Bom Jardim 2, já faz vários anos. Aí foi Daniel e Tiago, pegou um papel e foi anotar quantos né eu ia dizer. E anotaram, meu irmão, cada né que eu falava, fazia um tracinho. Quando viu o negócio, meu irmão, misericórdia. Sabe o que falta, irmãos? Muitas vezes para nós, sabe o que é? É obedecer, tomar conselho, daqueles conselhos que dizia, rapaz, te enxerga, rapaz. Te olhe no espelho, te enxerga, te olhe no espelho. A gente precisa muito disso, irmãos. Porque a gente, vai para o espelho e a gente é feio que só não sei nem o que, Mais feio do que uma barroada, Chega, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu. A gente só consegue enxergar qualidade em nós e defeito nos outros. Então, irmãos, a gente precisa estar todo dia na presença de Deus, sabe para quê? Para tomar simancol, para a gente ver que a gente não está com essa bola toda não, porque maior é Deus na nossa vida.
Então nós não podemos, né, ser sábio aos nossos próprios olhos. Deixe que os outros te elogiem. Deixe que os outros falem do seu trabalho. Deixe que os outros falem da sua qualidade. E quando você ouvir alguém falando de uma qualidade, tenha humildade, cuidado para não cair. Porque o diabo também pode usar os outros para soltar um elogio falso, aí você acredita naquela mentira e aí vai cair na presunção. Então, irmãos, é muito feio crente que é metido, que só quer ser o que não é. É feio. Aquele que é alguma coisa, é feio ele fazer autopropaganda. Imagina aquele que não é nada. É feio duas vezes, é feio ao quadrado. Está pecando ao quadrado. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, tem que ter essa regulagemzinha, irmãos. Às vezes, Deus permite que a gente passe por situações que é para a gente ver a nossa própria fraqueza. Isso é o simancol de Deus para a gente, dizer assim: te enxerga, meu filho, te enxerga, minha filha, você não está com essa bola toda, não. Porque tinha um camarada lá no céu chamado Lúcifer, que achou que estava com essa bola toda. Subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é a soberba, irmãos, a vaidade. E a Bíblia diz que não consagre neófito para a obra de Deus, para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Esse pecado de vaidade, de presunção, né, de autolatria, irmãos, isso é muito grave. Quando Deus olha lá do céu, irmãos, para a terra, e vê uma pessoa metida, vê uma pessoa jactanciosa, vaidosa, presunçosa, prepotente e arrogante, Deus se lembra logo do diabo. Não, isso aí é assim com o diabo, está do jeito que o diabo gosta. Então, meus irmãos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Versículo 16, ainda do capítulo 12 de Romanos. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uma vez, irmãos, já faz alguns anos, lá na Paraíba, estava conversando com um irmão que conhecia ele pobre assim, de não ter nada, de não ter, como diz o ditado, nem de cair morto. Só porque arranjou um empregozinho, né, que não era essas coisas todas, já estava tudo metido. Já saiu logo da Assembleia de Deus, que não servia para ele, aí foi para uma igreja mais elitizada e tudo, e estava dizendo que agora só tem amizade com gente que tem dinheiro, com gente de posição e não sei o quê. Tem gente, irmãos, para isso. Infelizmente tem gente para isso. Só quer ter amizade com gente do nível econômico dele para cima. Não quer ter amizade com pobre, corre, né, de gente pobre. Se a pessoa ganha menos do que ele, tem um menor patrimônio do que ele, não quer nem saber. Rapaz, pode ser que ele venha me pedir dinheiro emprestado. Infelizmente tem gente desse tipo. Mas nós, irmãos, não podemos ser assim. Diz aqui Romanos 12 e 16. Romanos 12 e 16. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Temos que ter amizade com todo mundo, irmãos. E a igreja é o melhor lugar, porque aqui, irmãos, tem gente de todas as classes sociais. Tem gente, né, de todos os níveis econômicos, intelectuais e etc. E isso é bom, né, essa convivência, porque a gente vai aprender demais uns com os outros. Diz, tema ao Senhor e evita o mal. Nós lembramos de Jó, porque a Bíblia diz lá em Jó 1:1, que Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Temente a Deus, temor de Deus, irmãos, é ter respeito, é ter consideração, é ter veneração. Então, o crente tem que ter esse respeito, essa consideração a Deus.
eu não vou fazer isso, eu vou evitar esse mal, não é porque o pastor pediu, não é porque fulano não está vigiando, ou porque pode ser descoberto, eu não vou fazer, porque eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Eu sei que ninguém está vendo, eu estou em outra cidade, eu estou em outro país, eu estou em outro lugar, estou sozinho aqui num quarto de hotel, está sozinho não, Deus está vendo você, Deus está vendo você. Então, meu irmão, sejamos fiéis a Deus. O crente que tem temor a Deus, ele se desvia do mal, ele foge do mal. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A Baeba falou aqui há pouco tempo, na hora de tirar as ofertas, e os dízimos, dizendo que a gente cultua a Deus também com os nossos dízimos e ofertas. E é verdade, irmãos. Quando a gente oferta ao Senhor, quando a gente dizima ao Senhor, a gente está dizendo que honra a Deus, que a gente honra o Senhor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Devemos servir a Deus não somente com a nossa alma e o nosso corpo, mas também com os nossos bens, mas também com o bolso. Irmão, minha cabeça é convertida, a minha mente é convertida, meu corpo é convertido, quase tudo é convertido. E o bolso? Não, peraí, aí negócios à parte, bolso à parte. O restante a gente dá para Jesus. Agora o bolso não, aí o bolso é outros 500, é outros reais. A Bíblia diz, irmãos, que tinha mulheres que serviam a Deus com as suas fazendas. Lucas capítulo 8, versículo 3. Servia a Deus com os seus bens, até mesmo porque Deus é dono de tudo. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Inclusive Deus é o dono de quê, irmãos? Da prata e do ouro. Ageu capítulo 2, versículo 8. Deus é o dono da prata e do ouro, de modo, irmãos, que somos apenas mordomos de Deus. Mas o dinheiro é meu, eu ganhei com o suor do meu rosto, eu ganhei com o meu trabalho, com a minha estratégia, com a minha sabedoria, granjeei mais talentos e tal, mas nós não podemos fazer o que a gente quer, temos que usar com responsabilidade. É de Deus e Deus deu a nós para administrarmos bem, para suprir as nossas necessidades, para sermos generosos com os necessitados e para poder contribuirmos com a obra de Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de recursos financeiros, mas a obra de Deus precisa. A obra de Deus precisa e devemos, irmãos, ofertar e dizimar com prazer. Lá na época de Malaquias, dentre muitos pecados do povo, um deles era a negligência por causa do dízimo. E na época lá, ainda tinha um problema lá no templo, que quem era o tesoureiro na época lá do templo, é só você olhar Neemias capítulo 13, era um caba sem futuro que estava sendo tesoureiro lá na época de Malaquias. Isso está em Neemias 13. E talvez alguém disse, não vou dizimar, não, porque eu não concordo com esse tesoureiro que está aí, porque era a turma lá do Sambalat e Tobias, que antes estava querendo destruir tudo, aí depois deu um ano de crente e botaram ele como tesoureiro. E aí o povo estava negligenciando, e Deus chamou a atenção do povo porque não estava dizimando, e o povo, irmãos, não tinha o mínimo de consideração, a ponto de Malaquias dizer, é engraçado, quando vocês vão dar um cordeiro para o príncipe, para o seu rei, para o seu príncipe, você pega o melhor animal do rebanho para agradar lá o rei, o príncipe. Mas quando é para ofertar ao Senhor, aí você traz o animal mais feio, o animal todo desqualificado, que não se enquadrava, nos requisitos da palavra de Deus. É tipo assim, não, a gente dá o melhor para tudo quanto há, e para Deus, irmãos, vamos ver, qualquer coisa aí para Deus a gente dá, porque Deus, não, irmãos, a gente tem que ter esse sentimento de reverência ao Senhor. Versículo 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, porque Deus promete recompensa para os mordomos fiéis. Ninguém, irmãos, ficou mais pobre porque é dizimista na igreja. Ninguém ficou mais pobre porque é fiel ao Senhor nas contribuições dos dízimos e das ofertas. Mas Deus, irmãos, é tão misericordioso que Deus promete
recompensa. Malaquias 3:10, dizendo: pode trazer os dízimos para a casa do tesouro, e depois façam prova de mim. Eu vou abrir as janelas do céu, vou derramar sobre vocês bênção sem medida. E Deus, irmãos, tem feito prosperar aqueles que são fiéis. Podem passar por algumas lutas, podem passar por momentos de escassez, porque isso sim pode acontecer, mas Deus, irmãos, vai levantar, Deus dá vitória, né? Deus vai chegar com socorro, louvado seja o nome de Jesus. Para terminar, irmãos, versículos 11 e 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Ah, pastor, aí pelo amor de Deus, obedecer já é muita coisa e você ainda quer que a gente se submeta ao puxão de orelha do Senhor? Irmãos, pense numa coisa difícil. Muita gente não aceita a admoestação. O que é admoestação? E a Bíblia até diz: admoesteis os desordeiros. O que é admoestação? É aquele famoso puxãozinho de orelha, santo, com jeito, com amor, com cuidado. Mas, irmãos, é uma espécie de uma regulagem, porque senão o negócio vai se desandar. Nós precisamos, irmãos, constantemente ser admoestados pelo Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, e ela nos enquadra, ela nos confronta, e ela nos admoesta. E filho, irmãos, tem que se submeter à disciplina do Senhor, e não ficar magoado com mimimi. E isso, irmãos, está um problema sério. Vivemos uma geração mimimi. E é de todas as faixas etárias. Não adianta você dizer: não, eu acho que os adolescentes é que são mais mimimi. Não, eu acho que são as senhoras. Não, eu acho que é o jovem. Não, é todo mundo. Isso alcança todas as faixas etárias. Ministério, é tanta gente. É muita gente melindrosa, é muita gente melindroso. Não aceita ser ensinado, não aceita ser orientado, se magoa com tudo e despreza a disciplina do Senhor. Porque às vezes, irmãos, só a admoestação não resolve. Às vezes a pessoa é obstinada e permanece no erro. E às vezes precisa disciplinar mesmo. Precisa disciplinar. É como o pai e a mãe disciplinam o seu filho, Deus também disciplina, irmãos, a gente quando é necessário. Inclusive o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 a 11, eu vou ler para poder terminar, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus nos disciplina, irmãos, não é para revelar a ira, não é para matar a gente, não é para acabar, para se vingar da gente, não. Inclusive o pai e a mãe também, quando disciplinar o seu filho, a sua filha, mas é com amor, não é para ficar, eu estou tão decepcionado com você, você me fez tanta vergonha, que eu vou descontar agora, eu vou botar para torar, vou fazer você sofrer, para eu descarregar em você. Irmão, isso não é amor, não. Isso não é amor. De jeito nenhum, não é amor. Então devemos disciplinar com amor. Então Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Às vezes, irmãos, é necessário isso. Nenhuma disciplina parece ser motivo, versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz
para aqueles que por ela foram exercitados. Então, irmãos, disciplina, isso é igual uma injeção, viu? Na hora dói, aquela furada, aquela picada, é chato e tudo, mas vai imunizar a gente contra o pecado, contra o inferno. Então, que Deus ajude e abençoe a todos nós, que recebamos no nosso coração esses conselhos de sabedoria, coloquemos em prática essa palavra e assim nós teremos uma vida